Identidade, imagem e reputação organizacional. Parte 7, reputação como avaliação. Nós vamos ver agora uma outra forma de abordagem da reputação. Como se avalia essa reputação por uma outra perspectiva. Eu me refiro à reputação como avaliação. Essa avaliação, no caso, é exercida, é efetuada pelos chamados stakeholders, que é o público interveniente. Stakeholders, nós estamos falando de funcionários, de clientes, de acionistas, de fornecedores, o próprio governo, os sindicatos, as instituições representativas, as instituições patronais, a comunidade como um todo, a comunidade próxima à sede, às filiais de uma determinada empresa e assim por diante. Quais são as categorias desse tipo de avaliação? Primeira categoria é o poder. Refere-se à percepção de como os stakeholders podem afetar os negócios. Se nós tivermos uma parte do público, uma parte muito extensa do público dando um depoimento negativo sobre uma determinada empresa, é claro que isso pode abalar, influir na reputação, na percepção dessa empresa. Um mau desempenho, e costuma-se muito dizer o seguinte, às vezes uma empresa leva 30 anos para construir uma boa reputação e alguns minutos, alguns dias para perdê-la. Então o poder do stakeholder, a intervenção do público propriamente, sempre tem que ser levada em conta e avaliada e valorizada justamente nessa dimensão. Pensar sempre nos desdobramentos. Por exemplo, vamos pegar uma situação que vem sendo sempre experimentada pelas empresas. A ação nas redes sociais. Imagine uma série de clientes criticando um determinado produto ou uma determinada empresa. Se a empresa não levar em conta a opinião desse grupo, principalmente se ele for muito extenso, muito representativo, claro que essa empresa fatalmente terá problemas. E daí, portanto, esse tipo de avaliação que nós chamamos de poder, o poder dos stakeholders. Legitimidade refere-se ao grau de relevância de certas demandas. Se, por exemplo, os telespectadores reclamarem muito da propaganda veiculada por uma determinada empresa, se essa propaganda, se esse comercial ofende determinados valores, determinados princípios, determinadas percepções desse público. Ora, se forem muito negativas e intensas essas percepções, essas reclamações, isso tem que ser levado em conta. Geralmente, no caso da propaganda, tudo é filtrado ou pode ser filtrado pelo CONAR, que é o Código de Regulamentação dessa área, propriamente, a área de publicidade no caso. É um tipo de assunto, é um tipo de código, uma instituição, CONAR, que trabalha muito proximamente com as agências de publicidade. O CONAR não proíbe a veiculação de uma determinada propaganda, mas fundamenta uma percepção, um julgamento a respeito e pode recomendar a retirada do ar de um determinado comercial. Então é isso quando se fala em legitimidade, tem que levar em conta e ter uma resposta uma resposta objetiva e imediata em relação a determinadas demandas. A urgência é mais ou menos, parece até num certo sentido, a própria legitimidade. Refere-se ao modo como se responderá a certa demanda em qual tempo. Se uma empresa de ônibus tiver muitas reclamações sobre o desempenho dos seus motoristas, no trajeto, no itinerário que percorrem todos os dias, modo como entregam e recebem passageiros nos pontos, se isso for uma constante, essa empresa, para valorizar, para manter a sua boa reputação, tem que levar em conta esse tipo de reclamação e tomar providências. Naturalmente, chamar a atenção no caso dos motoristas que estejam eventualmente procedendo de forma inadequada nesses dois momentos, ou quer seja na questão do itinerário, no modo pelo qual recepciona passageiros. E é isso, pessoal. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Até lá.